Vamos falar sobre Velázquez e o seu quadro Las Meninas. Diego Rodrigues de Silva e Velázquez nasceu em Sevilha, a 6 de junho de 1599 e morreu em Madrid, a 6 de agosto de 1660. Foi um pintor espanhol e principal artista da corte do rei Filipe IV de Espanha. Era um artista individualista do período barroco contemporâneo, se destacando como um importante retratista. Além de inúmeras interpretações de cenas de significado histórico e cultural, pintou muitos retratos da família real espanhola, de outras notáveis figuras europeias e mesmo de plebeus. Demonstrando desde cedo seu talento, veio a se tornar aprendiz de Francisco Pacheco, com quem conheceu os clássicos, aprendeu perspectiva e proporção. Aos 19 anos, se casa com Juana Pacheco, a filha do seu mestre. Em seus primeiros trabalhos, bastante precisos, é possível notar o contraste entre áreas escuras e zonas iluminadas por um único foco de luz, uma tentativa de ressaltar volumes e relevos, técnica característica do pintor Caravaggio, que muito provavelmente o inspirou. Com uma reputação já estabelecida em Sevilha, viaja para Madrid em 1622, ficando hospedado na casa de Dom Juan Fonseca, o capelão do rei. Com a morte de um dos 5 pintores oficiais da corte, em 1623, Filipe IV nomeia Velázquez o seu substituto, tornando-se o único autorizado a retratar o rei. Em 1628, conhece Rubens, com quem discute os mestres italianos. E, influenciado por este, acaba por viajar para a Itália, onde visita várias cidades, incluindo Veneza, Ferrara, Bolonha e Roma. Após o seu retorno, o seu estilo apresenta um pouco menos rígido e ligeiramente impressionista. Adota pinceladas mais ousadas e pouco menos detalhistas. Em 1656, pintou sua obra-prima Las Meninas, composição de extrema complexidade que culmina a série dos quadros da corte. Em 1659, recebe o título de Cavaleiro da Ordem de Santiago. Em 1660, tinha o encargo de sua última e maior cerimônia, o casamento da infanta Dona Maria Teresa de Luís XIV de França. Este foi um dos seus trabalhos mais elaborados e, provavelmente, desgastado por ele, Velázquez contraiu uma febre que o levou à morte. O quadro, com 318 por 276 centímetros e atualmente no Museu do Prado, nos mostra a aparente azáfama de um grupo heterogêneo de personagens da corte num aposento relativamente mal iluminado. Palheta à mão, no lado esquerdo do quadro, Velázquez, em tamanho natural, nos encara como se fôssemos o próprio motivo que está a capturar numa enorme tela à sua frente. Prática comum na época, a dos artistas se colocarem em seus trabalhos, é um autorretrato do pintor que parece proclamar a nobreza da sua arte, cometendo a ousadia de incluir-se num retrato da família real, ocupando um posto destacado e relegando os reis a uma imagem diminuta refletida num espelho. O olhar do pintor, de dentro do quadro, observa o espaço fora do mesmo, o espaço ocupado pelo espectador. Nessa estratégia pictórica, o seu olhar atravessa o espaço da representação para vir dar no espaço real, onde o espectador está a olhar o quadro. Isso quer dizer, aquele olhar enxerga o espectador.
e o espectador percebe que é olhado por ele, pintor, de dentro do quadro, como se o espectador fosse o modelo naquele momento. Em primeiro plano, no centro do quadro, vemos a infanta Margarida Teresa, de 5 anos, filha do rei Filipe IV da Espanha e Mariana da Áustria, ladeada por 2 jovens, as suas damas de companhia. No lado direito da pintura, um grande mastim deitado atura os dedões provocativos de um menino anão a se divertir, ao lado de quem uma anã adulta nos encara como a nos observar tanto quanto nós os observamos. Atrás dos 2 anões, a acompanhante da infanta, trajando luto, calmamente cochicha com um guarda-costas, cujos pensamentos parecem estar longe dali. Através de uma porta aberta no fundo do quadro, uma personagem, identificada como camareiro da rainha, deixa a cena, não sem antes lançar um olhar desconfiado para nós. A porta aberta representa uma saída do ambiente escuro e congestionado do aposento para um mundo exterior de luz. À esquerda dessa porta, um espelho reflete os rostos do rei e da rainha, cujo paradeiro físico dentro do trabalho não fica bem explicado. O espelho parece os posicionar onde nós estamos. Seriam modelos do retrato ou revela o que já está pintado na grande tela de costas para nós? O espelho tem um significado ambíguo na arte. Virtuoso por um lado, pois o espelho nunca mente, é mais pervertido por outro, como expressão da vaidade, o lado escuro da luxúria. E também um meio para dizer que aqui existe uma verdade mais além do que os olhos podem ver. As linhas perspectivas convergem para um ponto de fuga na luz além da porta aberta ao fundo, atraindo o nosso olhar através de todo o cenário. Por outro lado, o clarão refletido no espelho lança nossa atenção de volta para fora do quadro, imaginando a possível posição do casal real. Somos assim constantemente arrastados para dentro e para fora do quadro. Único entre os objetos no quadro, num distinto tom de vermelho que também se encontra na paleta do pintor, um pequeno vaso de barro está sendo oferecido à infanta numa bandeja de prata por uma das damas de companhia. Este seria reconhecido pelos contemporâneos. Conhecido como búcaro, estava entre os mais cobiçados artefatos trazidos do Novo Mundo, que pela sua cor e brilho eventualmente foi identificado como proveniente de Guadalajara, no México. Uma mistura de especiarias nativas secretas adicionadas ao barro a ser queimado garantia que qualquer líquido que contivesse seria levemente perfumado. É sabido também que o búcaro tinha outra e mais surpreendente função. Tornou-se moda nos círculos aristocráticos espanhóis do século XVII as meninas e jovens mulheres mordiscarem a borda desses vasos de barro poroso e mesmo lentamente consumi-los por inteiro. Uma consequência química do consumo deste barro estrangeiro era o dramático clarear da pele, o que desde o reinado da rainha Elizabeth I fora estabelecido como medida de beleza na Europa. A ingestão de búcaro, porém, podia ter reações imprevisíveis, incluindo a redução dos glóbulos vermelhos, paralisia muscular e destruição do fígado. Podia também causar alucinações, e como uma alusão disto, a pálida infanta, com olhar meio perdido, parece levitar do chão, efeito proporcionado pela sombra que o artista insere sob a barra do seu vestido em forma de paraquedas. Durante as quase 4 décadas de serviço à corte, Velázquez testemunhou o declínio gradual do domínio de Filipe IV. O mundo escapava de suas mãos e o pequeno búcaro, que permanece como um troféu das proezas coloniais e do poder imperial ora minguante, torna-se um símbolo deste declínio.
Velázquez trabalhava lentamente, portanto, produziu relativamente poucas obras. A sua submissão à corte permitiu-lhe ter o ambiente perfeito e a liberdade para trabalhar. Mas, por outro lado, teve de acumular, por ordens de Filipe IV, vários outros cargos, tais como de diplomata, supervisor de construção e decoração. Las Meninas é reconhecido como uma das pinturas mais importantes e estudadas da história da arte ocidental. O quadro também foi referido como Teologia da Pintura, por seu contemporâneo Lucas Giordano, e mais tarde, A Verdadeira Filosofia da Arte, pelo retratista inglês Thomas Lawrence. Para Francis Bacon, Velázquez encontrou o equilíbrio perfeito entre a imagem ideal que ele foi convidado a reproduzir e a emoção que domina o espectador. A sua maneira realista de representação constituía, na verdade, um falso realismo. Baseava-se somente na luz refletida pelas pessoas e objetos. Eram quadros feitos sem esboços, sem linhas ou marcações previamente desenhadas, e com leves pinceladas, soltas, pouco precisas. Os impressionistas, já no século XIX, ficariam conhecidos exatamente por isso. Em 1865, o impressionista Edouard Manet, após contemplar sua obra no Prado, exclamou: Velázquez é decididamente o pintor dos pintores. Não me surpreendeu, me extasiou.